quero falar do Janeiro Branco, porque eles identificaram, porque se usa muito na passagem do ano branco. É uma coisa muito tradicional, muito falada, no mundo inteiro, aliás. Então, os psicólogos de Minas Gerais, vendo toda a problemática que acontece no final do ano, as pessoas, no início do ano, prometem coisas, aí depois entram em depressão, porque não conseguem fazer, porque não sabem fazer as coisas, não tem foco. Um dos grandes temas no processo terapêutico é o foco. Bom, então, o Janeiro Branco é uma campanha que começou em Minas Gerais, se espalhou por outros estados do Brasil e também no exterior. Em 2014. Começou em Minas Gerais? Começou em Minas Gerais, em Uberaba, com um grupo de psicólogos lá. Então, se vocês entrarem em qualquer site de busca, vocês vão encontrar muita coisa, toda a história que está lá. Então, eu não vou nem demorar muito tempo falando sobre isso, porque nós precisamos falar da importância disso. E também, em 2023, nós tivemos uma lei federal reconhecendo como campanha nacional. Então, Janeiro Branco foi reconhecido por uma lei, e como eu sou adotada da OAB, já pedi o número da lei. Então, eles vão me mandar o número da lei. Em 2023 já tinha Janeiro Branco? Começou em 2014, Geraldo. Nossa! Foi muito bom você fazer a pergunta, porque foi o primeiro que eles organizaram foi em 2014. Então, aí cada ano sempre tem. Todo mês de janeiro começa campanha mesmo. Agora, qual é o objetivo? Quer dizer, como é que ela se desenvolve? Sim. Como é que essa campanha ela foi criada para se desenvolver de uma maneira diferente? E quase convocando os psicólogos para irem à rua. Porque muitas pessoas, Geraldo, até hoje, falam que esse negócio de psicólogo é frescura, que não tem que gastar tempo nem dinheiro, que é isso e aquilo. Então, e nós sabemos que não é. Eu que sou psicóloga clínica desde 1971, por aí você vê, é um assunto muito sério, mas é verdade. Tu chegou a ter consultório? Eu tive consultório de 35 anos em Copacabana. Nossa, Consultório, do sim, céu, tive, que sim. loucura. Então, é muito importante nós falarmos sobre essa campanha e o que se faz. Então, olha, rodas de conversa, praça pública, levar cartaz de mão, banner. Então, se faz tem camisetas, essas pessoas podem comprar lá, eles vendem, né? Aquele grupo, eles fizeram vários materiais de graça, que a pessoa pode imprimir. Aqui no Rio de Janeiro tem isso ou só lá em Minas? Não, tem no Brasil inteiro, tem várias cidades do mundo, porque já está mundial, né? Já está no mundo também. Então, na cidade do Rio de Janeiro, o Conselho Regional não assume essa campanha. Eles não. Eu já conversei com o conselho. Como eu sou da antiga, eu sou muito antiga. É muito bom, realmente eles me respeitam e tudo. Então, eu telefonei para lá e perguntei o que eles estavam fazendo. Eles me disseram que eles não assumem essa campanha. São problemas internos que existem. Sim. Então, tudo bem. Mas eu sou uma psicóloga independente e eu posso falar sobre esse tema e posso fazer... O que eu faço? Nós levamos para praças públicas, os cartazes, vou com algumas pessoas, aí as pessoas vão passando, a gente pergunta, aquele cartaz, depois você vai mostrar para eles. De um lado a gente mostra Janeiro Branco, o que é isso? Algumas pessoas já ouviram falar sobre esse tema. Aí eles dizem que é sobre saúde mental. Ah, muito bem. Janeiro Branco, ele trabalha, ajuda as pessoas a saberem a importância de cuidar da saúde mental. Porque a saúde mental, ela vai te ajudar em tudo. Então, se você entra em ansiedade, come muito, se você não bebe água, você tem informação. A saúde mental, ela está ligada ao foco, ela está ligada à objetividade. As pessoas têm muita confusão, né?
Eu também. O que você quer dizer com isso, foco e objetividade? Isso é ser direto ao ponto, escutar a pergunta. Aliás, foi muito bom você me interromper, porque eu falo muito a importância. Nós, psicólogos, somos treinados para escutar. Sim. Então, temos que estar... Por exemplo, a técnica que eu uso, eu sou didata de análise transacional, é uma técnica que nós trouxemos, é uma abordagem que eu sou do grupo inicial que trouxe para o Brasil essa abordagem, mas eu também não vou falar agora, nesse momento, disso, porque eu quero falar, em geral, é da campanha. Porque essa campanha, isso é muito importante, inclusive de dizer a você que algumas universidades, pelo Brasil afora, elas fazem ações, dão certificado, elas dão cursos, elas fazem assim, algumas ações, debates, rodas de conversa, faça pergunta ao psicólogo. Então, e o Google também tem muito material, como eu já falei. O que o nosso grupo, o meu grupo faz? Nós vamos, então, às praças públicas, por exemplo, onde tem ginástica laboral, ginástica das pessoas, ginástica na praça pública. Aqui perto aí a tem. gente chega, conversa com o professor ou com o instrutor, aí ele permite, nós temos um banner, nós temos faixa, e aí as pessoas fazem perguntas, porque, como eu já falei, o preconceito ainda graça por aí. Sim. Então é uma campanha importantíssima para ajudar isso, na objetividade. Dizer, quando você vai ao psicólogo, o bom psicólogo não dá conselho nenhum. O bom psicólogo faz perguntas e escuta o que o indivíduo está dizendo. O Rubem Alves, ele falava em escutatória. A escutatória, criou essa palavra. A escutatória é a arte de ouvir o outro. Muitas vezes, agora, como eu já estou bem idosa, as pessoas, eu estou falando, aí eles me interrompem para seguir, assim, aqueles ansiosos, apressados, porque se fala muito na depressão. Eu vou falar um pouco, se você quiser, sobre isso? Da depressão, porque é a doença do século. A Organização Mundial da Saúde já determinou, já decretou, já divulgou que a depressão é a doença do século. Nós estamos no primeiro quarto do século XXI. Né? Nós piscamos o olho e passaram-se 25 anos, hein? Então é muito interessante, se você quiser, a gente pode falar um pouco sobre depressão, mas eu vou responder essa sua pergunta. Então, foco é direção. Responder ao que você perguntou. Muitas vezes a pessoa responde com outra pergunta. Aí eu disse, espera aí, então responde primeiro o que eu perguntei, depois eu respondo a sua pergunta. A gente às vezes brinca assim com a pessoa com calma, porque a pessoa está confusa. O foco é quando a pessoa consegue seguir a linha de pensamento. Entendi. Faz uma pergunta, espera a resposta, não fica embaralhando as coisas, porque a maioria é isso, ele está confuso, financeiramente confuso, afetivamente confuso, de uma porção de coisas. Então, embaralha as coisas. Mas, para a gente, no Janeiro Branco, nós chamamos atenção para algumas coisas. Vamos chamar de dicas. Sim. Por exemplo, pessoas entram muitas vezes em confusão por falta de água. O cérebro precisa muito de água. Não é só a pele. Muitas pessoas dizem, doutora, a senhora tem idade, mas está bem. Muito obrigada, estou bem, eu bebo muita água. Então, é importante isso. Está se falando demais. Na internet, todo mundo está falando agora do intestino. Não sei se você já prestou atenção. O segundo cérebro. O segundo cérebro, a importância do funcionamento do intestino, mas ele vai depender do que você come, vai depender da água. É água de água. A gente fala aí, tem gente, não beba. Eu tive clientes de um nível socioeconômico mais alto, se gabavam, há uns anos atrás, que os filhos só bebiam determinado refrigerante, que eu não vou falar o nome. Nossa, mãe do céu. Nunca bebiam. Tinha mãe que me dizia isso, meu filho nunca bebeu água, como se fosse uma vantagem. Eu disse, meu Deus, e eu estou acompanhando essas pessoas, porque como eu já falei, 53 anos de clínica, eu já atendi
Neto de terceira cliente meu. Terceira geração. geração, é. Então, eu tenho acompanhado alguns, têm problemas sérios de saúde, porque só bebiam refrigerante. Essa é uma das coisas. Além de comerem coisas erradas e aquela coisa toda. Não sei se você sabe, há pesquisas mostrando que as pessoas, às vezes, eles ganham uns prêmios, umas coisas assim, sabe o que fazem? Compram um monte de determinados biscoitos e não sei o quê, umas guloseimas, em vez de comprar comidas saudáveis. Aliás, não sei se você já reparou, mas tem muitos nutricionistas e médicos falando em comida de verdade. Já ouviu falar nisso? Comida de verdade. Comida de verdade, Geraldo, era o que as nossas mães faziam antigamente, comida de panela. Agora é aquela moda, tudo fritadinho, tudo não sei o quê. Eu tenho casos e casos para contar da clínica, se depois você quiser. Mas agora vamos voltar ao Janeiro Branco. Sim, o primeiro passo foi a água, né? A primeira dica. Então, a primeira dica é a água, realmente. Beber água. Aí tem, mas eu esqueço, não sei o quê. Então, nós temos dito, é importante. Eu, por exemplo, tenho um recurso, eu encho 3 garrafinhas de meio litro e deixo lá na minha... Eu bebo água natural. Mas isso sou eu. Água muito gelada também não é muito legal, mas aí cada um escolhe a água que quiser. O negócio é água. A minha mãe, ela já está na presença do Senhor, né? E ela, volta e meia, ela tinha infecção urinária. E dizem que a falta d'água pode causar isso. Só que para o idoso, uma infecção urinária, mentalmente, pode ser uma coisa impressionante. Porque a gente diz subir, pode ir para o rim. É um negócio seríssimo. A infecção urinária pode levar a ser internado e leva a óbito, inclusive. Porque desorganiza o organismo todo. Parece que a pessoa esquece de beber água. Mas é verdade. Você colocou perfeito. Porque uma das coisas que acontece com a pessoa idosa é que ela não sente sede. Exatamente. Ela não sente sede, gente. Então precisa beber. Eu estava visitando uma senhora outro dia, aí eu já cheguei e pedi logo à empregada para ela trazer água. Aí ela vem e traz água só para mim. Aí depois eu falei com a filha da senhora, sempre que alguém chegar e você leva água, porque ela não quer, doutora Edina, beber água. Não faz mal, mas aí comigo ela bebeu. Aí trouxeram água para ela e eu disse, olha, eu bebo um golinho, você bebe o seu. Porque ela era uma senhora de 95 anos e que estava já um pouco confusa, porque muitas vezes, a gente diz isso para qualquer pessoa na rua, você encontra uma pessoa confusa, dê água para ela. A falta d'água é um fator que leva à confusão mental. Nossa, essa informação é nova. Essa informação é importantíssima porque o cérebro ele precisa de água. Todo o nosso corpo ele precisa de água. Não tem aquela piada que o menino vira para o pai e diz assim, no metrô, né? Papai, olha como aquela ali aproveitou bem os 70% de água. Essa é a piada que as pessoas contam. Mas então, foco, água. E objetividade, é isso, ir direto ao assunto. Tem um assunto, tem outro assunto, aí a pessoa vai falando com a pessoa. E outra coisa muito importante que você me fez lembrar agora, é procurar olhar para a pessoa que está na sua frente. Também não vai hipnotizar, ficar olhando. Não é para hipnotizar. O olho parado. O olho parado. E uma coisa que a gente fala muito no Janeiro Branco também, a gente fala sempre, em todos os meses do ano, é na meditação. Aí tem cliente, mas eu não consigo ficar sentado. Quem é que disse que tem que ficar sentado? Existem muitas formas de meditação. Muito interessante isso. Muitas formas de meditação. Então, tem a meditação inaciana, que você vai andando, tem muitos outros tipos de meditação. Eu faço muito com respiração. Toda a primeira fase do YouTube, a gente tem sempre um final ligado a um movimento de respiração e uma meditação, uma introspecção. Porque aprender a ficar dentro de si. Porque as pessoas querem muito que os outros deem. Por isso que eles dizem, não vou no psicólogo não, porque ele ficou fazendo pergunta e não me disse o que eu ia fazer. Esse é bom.
Porque psicólogo não pode dar conselho, não pode dar orientação para a pessoa, só pode dizer não se mate. Aí a gente diz, eu digo. Porque às vezes a gente tem cliente a ponto já de ser, eu digo, volte aqui e não se mate. Tu consegue perceber assim isso, Dina? Mas a gente percebe. É uma conversa assim. Claro. É um uma jeito, que cerca, o olhar. Tem o caminho. Então, mas muitas vezes eles não dão pista, né? Então, eu quero falar um pouquinho da depressão, porque esses problemas que as pessoas vão fazendo no seu corpo e na sua mente, quer dizer, sem beber água, sem dormir. A segunda dica é o sono. Dormir, né? Primeiro é a água, a segunda é o sono. É o sono. É importantíssimo você tirar as coisas que, por exemplo, o celular fica lá longe. O celular não pode ficar na sua mão. Tem gente que me diz, quando eu vou para a cama é que eu vou ler e ver as minhas coisas. Você se ferrou. Porque, inclusive, hoje, agora, eu até estou escrevendo um livro, e eu escrevi sobre isso, que foi uma coisa que eu aprendi recentemente, e que está se falando agora na ciência, que se chama um brainstorm, que é o apodrecimento do cérebro. É um negócio muito Brainstorm? sério. Não é brainstorming, é um brainstorm. Que arrebenta, que explode. Que explode. Quer dizer, aí eu fiquei, meu Deus, apodrecimento do cérebro. Aí eu fui estudar, aprofundar, depois a gente, numa outra gravação, a gente pode até falar sobre isso. Mas é muito importante se falar assim, quer dizer, as pessoas sempre nos pedem algumas dicas, né? Então, por isso que nós estamos aqui falando. Então, vamos recordar. A primeira dica que eu falei foi a água e a segunda o sono. A higiene do sono, o cuidado com o sono. A falta de sono, desculpe te interromper, pode ser um motivo de uma coisa ou consequência de alguma coisa? Não entendi o quê? Tipo assim, porque às vezes a pessoa pode ficar sem sono por causa de alguma coisa. Bom. Aí é uma coisa esporádica, que aí ele precisa... exatamente, está vendo? Olha o foco. Ele precisa resolver isso. Aí tem alguns exercícios que a gente faz, porque esse tipo de processo terapêutico que eu uso, a gente usa muito exercício. Ele pode escrever. Escrever é maravilhoso. Quer dizer, a terceira dica é escreva. Nossa, que legal. Escreva à mão. Eu acho isso. Não, é porque a neurociência tem mostrado isso para gente. Porque agora, com a neurociência, os neurocientistas, eles veem o que se passa no cérebro. É um negócio maravilhoso. Então, quando você observa o que se passa, porque tem coisas que acontecem que o cérebro se ilumina. Eu fiquei maravilhada com umas pesquisas que fizeram com pessoas idosas analfabetas. Mostravam palavras para elas, mostravam a foto do neto, o cérebro se iluminava. Aí elas foram alfabetizadas, algumas palavras que elas já sabiam ler. Quando fizeram a segunda medição, botavam aquelas palavras que elas já sabiam, o cérebro se ilumina, Geraldo. Nossa, que legal. Olha como é bonito isso. Então, a gente sempre fala, isso aí é uma luz. E se usa o simbólico, né? Às vezes, nos desenhos, você vê, é uma luzinha que acende. E é verdade, gente. Porque muita gente fala assim, eu já falei, eu faz 20 anos que eu escrevo, eu tenho muitos cadernos. É um diário, né, digamos assim. Aí eu comento isso com a pessoa fala, eu escrevo no computador. É completamente não diferente. É a mesma coisa. É preciso voltar a escrever à mão. No Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, eles já começaram a diminuir o uso nas escolas dos filhos deles, daqueles pesquisadores espetaculares do mundo. Eles já conseguiram entender que está fazendo mal ao cérebro dos filhotes dele. Então, nós temos que prestar atenção nisso.
Porque nós temos tido... Eu tive um caso, a mãe, quando o menino fez 1 ano, deu um laptop para o garoto. Meu Deus do céu. Aí eu liguei e disse, mas que é isso? Aí o marido me disse, é porque ela não tinha nada e ela resolveu que o filho dela vai ganhar tudo, não sei o quê. Eu digo, mas isso é uma desordem do cérebro de uma criança. Conclusão, essa criança com 2 anos e pouco já estava no neurologista com uma série de problemas, porque essa criança já tinha nascido com um problema. E aí, mas a mãe achando que ia treinar. Então, é uma bobagem, isso só faz mal. Aliás, existe um livro que está sendo muito usado, ele ainda não está no Brasil, mas ele está sendo muito falado, sobre exatamente as idades que se deveria começar a usar. Não é para dar celular para as crianças menos que 10 anos, não é. E tem mãe que diz cada bobagem. É para saber onde é que eles estão. É ruim, né? Me engana que eu gosto. Então vamos lá, Dina. Vamos lá, porque a muito gente tem que assunto. só fechar, né? Estamos fechando Então, já o janeiro branco. Água. A água, o Sono e escrever, a escrita. Escrever à mão. Nossa, que Agora, maravilha. escrever à mão é a mão. É a mão que tem que escrever, é muito importante. Inclusive, eles hoje em dia, a maioria das crianças, eles estão escrevendo, que nem eles leem o que escreveram. E eu me lembro quando a gente fala, escrever o nome é uma coisa. A assinatura você pode dar uma rabiscada. A assinatura é a sua marca. Mas... escreva seu nome aqui. Em muitos lugares, eu fiz curso de grafologia. Na grafologia, você tem certos... Fiz curso de grafologia. Fiz um curso inicial, não fui aprofundando muito. Nossa, mas, olha, legal. É muito interessante. Porque em muitas empresas, só na hora em que o cara escreve o nome no formulário, eles mandam escrever de propósito. Escreva o nome aqui... Não é assinatura, escrever o nome, né? Não é assinatura, escreva seu nome. Escreva seu nome com letra cursiva. Sim. Aí, olha, já tem traços de personalidade que aparecem na escrita. Nossa, que coisa incrível. É muito bonito. Grafologia é muito interessante. Então, escrever à mão faz muito bem para o cérebro. E a gratidão. Nós temos pesquisas mostrando, além de agradecer, a pessoa ficar contente. Por exemplo, eu fico contente porque você teve um sucesso, você fez um programa bom, você fez não sei o quê, você ganhou alguma coisa. Que bom, Geraldo, estou torcendo por você. Gente, isso está sendo medido nos laboratórios da neurociência e está mostrando o bem que isso faz a um cérebro. Então, e a saúde mental. Nós estamos falando Totalmente. Aqui do Janeiro Branco. É muito. Então, essas dicas pequenas que eu estou dando aqui é muito interessante. Você aprender a ter gratidão. Aqueles exercícios que a gente diz, escreve de noite 3 coisas boas que aconteceram no seu dia. Porque no meu livro eu estou citando a Cama de Procusto. Eu não sei se você ouviu falar nisso. Pois é. É um dos heróis gregos em que ele... Não é herói, é uma personagem, vamos dizer, da Grécia clássica, e em que era aquele que os donos da verdade. Ele tinha um castelo, uma coisa, perto do caminho lá, e quando passavam os caminhantes, ele convidava para eles jantarem com ele, mas tinha uma cama. Se a pessoa era do tamanho da cama, tudo bem, dormia lá e ia embora. Mas se a pessoa fosse maior, cortava um pedaço da pessoa. E se a pessoa fosse menor, tinha um mecanismo que esticava a pessoa, que também podia morrer, né? Porque esticava a pessoa, para dar. É a medida. Então, são aqueles donos da verdade que você tem que fazer de acordo com o que eles pensam, não é o que você pensa. Não respeitam a outra pessoa. Essa palavra respeita atualmente vale ouro, né? Vale ouro, pois é. Então, é muito importante, quer dizer, mas a Grécia clássica já tinha isso. Agora você veja, quer dizer, aqueles chatos dos donos da verdade, os perfeitinhos donos da verdade. Quer dizer, ele matava as pessoas porque não era... Então, é a medida dele, não é a pessoa maior ou menor, né?
Bom, então, até essas dicas, eu acho que a gente vai encerrando o Excelente. Janeiro Branco. Acho que encerramos com a chave de Não é? ouro o Janeiro Branco. É isso. Vale a pena. E vale a pena as pessoas cuidarem, né, Geraldo, da sua saúde mental. Com E certeza. pode levar isso para as outras pessoas. Não é conselho, são dicas. Para irem à rua.